No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Batista comenta com Bartolo que amanhã é dia de pagamento. Bartolo, com aquele ar cansado, responde que já sabe. Batista sorri de canto e brinca, dizendo que ele vai engordar ainda mais o colchão. Bartolo se irrita. Como assim engordar o colchão? Com o pouco que ganham ali, mal dá para comer direito. Batista provoca, rindo. E na Itália, me diga, você ganhava mais do que isso? Bartolo suspira, admitindo que não. Mas reclama que, pelo tanto que se trabalha ali, o pagamento é uma miséria. Batista pergunta se lá, na terra dele, também não se trabalhava na lavoura. Bartolo ri, com certo amargor. Trabalhava sim, mas os patrões eram todos ladrões. Ele então pergunta se um pedaço de terra custa muito dinheiro ali. Batista responde que depende do tamanho. Bartolo explica que, para plantar uva, não precisa ser grande. E completa, decidido: eu não quero ficar a vida toda mexendo com café. Batista pensa por um instante. Depois conta que há uma região, não muito longe dali, cheia de sítios e chácaras. Por lá, também se planta uva. Os olhos de Bartolo se iluminam. E onde fica essa região? Batista responde que é mais ou menos pro lado de Jundiaí. E garante: lá, se cultiva uva de verdade. Bartolo, surpreso, pergunta se é mesmo verdade. Batista afirma com convicção: é vero, senhor Bartolo, veríssimo. Enquanto isso, Gomercindo comenta que o povo de Mateus anda comendo pouco. Mateus explica que sua gente precisa guardar o dinheiro. O sogro ironiza, rindo: ah, vivem só de polenta, né? Mateus confirma: sem graça. E Gomercindo admite que até gosta, quando Dona Leonora prepara aquela polenta com molho especial. Mateus explica que o fubá é barato, e carne é um luxo que o pessoal quase não vê. De repente, o tom muda. Gomercindo pergunta, desconfiado: foi você que trouxe Juliana para dentro de casa? Mateus responde que não. Foi uma ordem de Dona Maria. Leonora, que ouve tudo, comenta com Bartolo: por mais que você não acredite, Juliana foi bem recebida lá. Bartolo pergunta sobre Rosana. Leonora diz que ninguém tratou Juliana melhor do que ela. Ele fica incrédulo. Mas Leonora insiste, dizendo que Juliana agora dorme com Angélica, no quarto que antes era das duas irmãs. Bartolo arregala os olhos. Madonna Santa! E o Mateus? Leonora responde que ele ficou com cara de quem não estava entendendo nada. Bartolo balança a cabeça. Eu também não entendo nada disso. Leonora concorda, suspirando. Se a gente contar essa história, ninguém vai acreditar. Angélica sorri para Juliana e diz, com ternura: você é muito bela. Juliana retribui: e você também é muito bonita. Angélica comenta que não fazia sentido Juliana trabalhar no cafezal. Juliana explica, calma, que está acostumada com o trabalho na lavoura. Mas Angélica insiste. Mesmo assim, não havia cabimento. E se espanta por Mateus ter permitido. Juliana responde que foi ela quem quis. Angélica aceita e diz que, agora, Juliana vai ficar com eles dentro de casa. Pelo menos até que seu pai resolva a situação do filho dela. Ela comenta que, quando o pai decide algo, ninguém o faz mudar de ideia. Juliana abaixa os olhos e diz que quer acreditar nisso. Angélica garante: pode acreditar. Juliana se entristece, a voz embargada: eu ainda não me conformo por ter perdido meu filho. Angélica responde, com emoção: ninguém se conformaria, Juliana. Ainda mais da forma como tudo aconteceu. Juliana pergunta, entre lágrimas: por que todos estão me tratando assim? Enquanto isso, Rosana questiona Mateus: você queria que Juliana continuasse no cafezal? Mateus responde que sim, mas diz que não via necessidade de trazê-la para dentro de casa. Rosana quer saber por quê. Mateus explica que Juliana nunca vai se sentir à vontade ali. Rosana afirma, confiante: vai sim. E pede que ele não se preocupe com isso. Mateus a observa, desconfiado. Algo está estranho. Rosana percebe e pergunta: o que foi? Por que esse olhar? Mateus dá a entender que o motivo de sua estranheza é porque Rosana já não sente mais ciúmes de Juliana.
Rosana confirma, tranquila. Diz que ainda não viu motivo algum para sentir ciúmes. A não ser, claro, que exista um que ela não saiba. Mateus nega, firme. Rosana encerra o assunto, com um sorriso leve. Eu confio em você. Mais tarde, Mateus chama por Juliana. Mas ela o interrompe, delicada. Não diga nada. Eu acordei cedo para preparar o café. Mateus franze a testa. Você não devia estar aqui. Nesse momento, Rosana entra na cozinha. Cumprimenta Juliana com simpatia. E se surpreende ao vê-la preparando o café. Juliana responde, serena. Não custa nada, dona Rosana. Rosana concorda e diz que vai ajudá-la a pôr a mesa. Mateus, meio desconfortável, pede. Quando o café estiver pronto, me chame na sala. Rosana responde com carinho, chamando-o de meu amor. Ela volta-se para Juliana e pergunta se dormiu bem. Juliana confirma. Então Rosana propõe. Depois do café, podemos sair juntas. Quero te mostrar melhor a fazenda. Juliana se apressa em recusar. Não precisa se incomodar, dona Rosana. Mas Rosana pede que ela não a chame assim. Juliana apenas concorda com um leve sorriso. Enquanto isso, Bartolo avisa aos companheiros. Depois do trabalho, Senhor Gomercindo e Mateus farão o pagamento do pessoal. Rosana continua conversando com Juliana. Diz que seu pai não quer que falte nada a ela enquanto estiver hospedada na casa. Juliana agradece, novamente chamando-a de Dona Rosana. Mas Rosana vai além. Confessa que, depois de conhecê-la pessoalmente, não consegue mais sentir raiva. Juliana se surpreende. Raiva? Rosana suspira e responde que não sabe bem se era raiva ou ciúme. Explica que Mateus sempre gostou muito dela e nunca fez questão de esconder isso. Juliana se espanta. É verdade isso? Rosana confirma. Diz que, no começo, Mateus nem queria ficar na fazenda. Ele queria ir atrás dela. Juliana conta que os dois se perderam quando desembarcaram no Brasil. Ela desceu do navio antes e foi levada por um amigo de seu pai, o Sr. Francesco. Rosana fica pensativa. Com um tom triste, comenta que tudo parece obra do destino. E lamenta, dizendo que aquilo foi a desgraça de sua vida. Ela pede desculpas a Juliana, emocionada. Eu sinto muito, de verdade. Juliana hesita, mas pergunta. Rosana, você está esperando um filho de Mateus? Rosana confirma, com os olhos marejados. Diz que o ama profundamente. Confessa que antes achava que o odiava. Mas que, depois do primeiro beijo, tudo mudou. Envergonhada, ela se desculpa. Eu não devia estar falando disso. Juliana, contida, responde fria. Prefiro não ouvir. Mas Rosana continua. Conta que até achou justo quando Mateus foi atrás dela. Depois de tudo o que aconteceu com o filho de Juliana. Diz que chegou a ir com ele até São Paulo. E que, ao ouvir toda a história, prometeu a Mateus que criaria o filho dela, caso ele não a encontrasse. Juliana, visivelmente desconfortável, se levanta. Acho melhor eu voltar para casa. Rosana pergunta o motivo. Juliana responde que precisa ajudar Dona Leonora. Enquanto isso, Leonora comenta com Maria o quanto Juliana já sofreu na vida. Diz que parece que nada dá certo para aquela moça. Primeiro perdeu os pais durante a viagem. Depois, se apaixonou por um rapaz, e o perdeu no desembarque. Maria completa. E depois ainda roubaram o filho dela. Leonora se compadece. É o que eu venho dizendo. Maldita a família em que essa pobre moça foi parar. Maria concorda e observa que, além de tudo, Juliana ainda arranjou uma sogra terrível. Diz que sente pena dela, mas precisa pensar em sua filha, Rosana. Leonora entende. Diz que compreende bem a situação, e até o motivo de as duas filhas quererem que Juliana ficasse hospedada ali. Maria orienta. Deixe que ela ajude um pouco nos serviços da casa, mas sem obrigá-la a nada. Leonora concorda prontamente. Pode deixar. Enquanto isso, Mateus comenta que o pagamento é pouco. Pergunta ao sogro se ele também acha. Gomercindo concorda, mas lembra. No fim da safra, eles vão receber mais. Estou pagando o que é justo. Mateus insiste. Mesmo assim, ainda é pouco.
Gomercindo explica que o preço do café segue despencando. Angélica entra na conversa e diz que o marido comentou que muita gente está falindo em São Paulo. O pai responde: não é culpa do café. Mas ela rebate: os fazendeiros não estão gastando no comércio. Gomercindo interrompe, firme: quando o café para, tudo para. Ele sustenta o país. Mateus provoca: então o senhor poderia plantar outra coisa, não é? Gomercindo encara o genro: e o que exatamente, Mateus? Mateus solta um riso irônico: hoje é o dia de ouvir reclamações de todo mundo. Gomercindo responde, cortante: nas outras fazendas seria bem pior. Se tem algo a dizer, fale direto com os trabalhadores. Mais tarde, Paola aparece. Cumprimenta Francesco com um doce buongiorno. Ele responde educadamente, chamando-a de senhorina Paola. Ela sorri e agradece. Francesco pergunta: em que posso ajudá-la? Paola explica que veio saber se ele já pensou sobre aquele assunto, referindo-se à sua ideia de abrir uma fábrica de macarrão. Francesco confirma que se lembra da conversa sobre a fábrica, e diz que, sim, pensou no assunto. Paola, sorrindo, pergunta se ele não vai ajudá-la. E provoca: ou será que o senhor não gostou do meu macarrão? Francesco responde rápido, quase constrangido: gostei sim, e muito. Só estou pensando melhor sobre o assunto. Paola aproveita o momento e diz, com doçura: hoje preparei o meu macarrão com aquele molho especial. Quer almoçar comigo? Francesco hesita, mas acaba concordando. Com uma condição: só se eu puder levar o meu filho junto. Paola sorri: claro que pode. Pouco depois, Marco Antônio aparece curioso. Pai, que história é essa? Francesco explica: a povereta quer fabricar macarrão para vender. Só isso. O rapaz insiste: o senhor chegou a comer o macarrão dela? Francesco confirma: sim. Inclusive, jantei na casa dela certa noite. Marco Antônio se surpreende. Francesco tenta justificar: ela mora aqui perto. O filho encara, desconfiado: ah, entendi. Mas o pai se apressa: não há nada demais entre nós. Paola é apenas uma cliente. Enquanto isso, Paola encontra Augusto parado à porta. Ela se assusta: o que você está fazendo aqui? Ele pede para entrar, mas ela responde firme: eu não quero mais te ver, Augusto. Acabou. Augusto implora para falar. Diz que a mulher continua na fazenda, e que aquela ainda é sua casa. Paola, fria, responde: a partir de agora, eu mesma vou pagar o aluguel. Pode levar os móveis quando quiser. Mas agora, saia da minha casa. Augusto insiste: quem você está esperando? Por que essa mesa está posta desse jeito? Ela corta, irritada: isso não é da sua conta. Ele retruca: é sim. Meu pai deu os cafezais pro seu pai, lembra? E eu gastei dinheiro para montar essa casa. Paola o encara, firme: então fique com a casa. Mas os cafezais, resolva com meu pai. Eu não sou mais sua mulher. Ela respira fundo, decidida: agora, tenho visitas importantes para receber. Augusto, provocador, diz que vai esperar junto com ela. Caminha pela casa, desafiador. Paola perde a paciência: se insistir, eu arranco seus olhos. Ele debocha: você não teria coragem. Paola dispara: eu não tenho medo de homem, Augusto. Vai embora. Nesse instante, os convidados chegam. Augusto pergunta, nervoso: quem são eles? Paola responde: o senhor Francesco, da casa bancária, e o filho dele. Augusto empalidece: eu não quero que me vejam aqui. Paola manda: seca. Então se esconda no fundo. Francesco chega e a cumprimenta cordialmente. Paola sorri, elegante, e o convida a entrar. Está feliz por recebê-los. Especialmente o filho de Francesco. Marco Antônio comenta, descontraído: adoro um bom macarrão. Paola sugere que todos se sentem. Francesco pede desculpas por não ter trazido vinho. Mas Paola o tranquiliza: não se preocupe, tenho vinho em casa. Enquanto isso, lá nos fundos,
Augusto murmura, com raiva contida. Aguenta, Augusto. Aguenta. Em outro canto da fazenda, Mateus está inquieto. Eu não aguento mais isso. Diz ele, exaltado. Bartolo tenta acalmá-lo. Tenha paciência, homem. Mas Mateus repete, com a voz trêmula. Eu não suporto mais. Eu quero pegar Juliana e ir embora daqui. Bartolo se espanta. Não diga besteira. Mateus insiste. Vou acabar largando tudo e indo embora. Bartolo. O amigo chama de tolo. E vai fazer o que depois, hein? Mateus abaixa a cabeça, sem saber responder. Eu só sei que não consigo olhar para ela. Não posso falar, nem abraçar. Bartolo se compadece. Eu entendo o seu sofrimento. Mas não pense em partir, Mateus. Você é casado com a filha do patrão. E ela espera um filho seu. Mateus se irrita. Não me lembra disso. Essa vida é um tormento. Bartolo suspira. Eu sei. Foi uma loucura trazer a moça pra cá. Mateus admite, com a voz embargada. Eu só queria ficar perto dela. Mas se continuar assim, eu vou acabar fazendo uma besteira. Uma grande besteira. Mais tarde, Rosana aparece na porta. Juliana, você está aí? Juliana responde. Sim, por quê? Rosana sorri. Por nada. Só queria dizer que, quando o padre Olavo deixar a mesa, vou te chamar para almoçar. Juliana recusa. Não estou com fome. Rosana insiste, gentil. Mesmo assim, vou te chamar. Pouco depois, Juliana se senta sozinha. Olha ao redor. Respira fundo. E diz baixinho para si mesma. Eu não posso continuar aqui. Marco Antônio saboreia o primeiro garfo e sorri. Encantado. Realmente, meu pai não